Bom, pessoal, mais uma gravação, mais uma reflexão, uma meditação sobre o projeto Renova Nordeste. Tivemos essa semana no interior do estado, a gente visitou várias regiões. Tivemos em Chorolimão, no açude de Chorolimão, nós fomos ao açude do Cedro, no Quixadá, fomos ao Banabuiú, fizemos algumas gravações. E a gente pode ver o quanto nós necessitamos da misericórdia de Deus sobre a vida do nosso povo. Todas as regiões que nós fomos, nós vimos a calamidade. Reservatórios secos, canais de irrigação secos, sujos. Vocês puderam ver ou vão ver através do canal Renova Nordeste, e o quanto nós estamos precisando de uma ação efetiva de Deus na vida do nosso povo. Uma ação direta de Deus por intermédio de seu Filho Jesus Cristo na vida do nosso povo. Não tem outro caminho, não tem outra alternativa. Todo o interior do estado, você vai para a região norte, a mesma coisa. Vai para o Sertão Central, a mesma coisa. Vai para os Inhamuns, a mesma coisa. Se você for viajar o Nordeste todinho, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, a situação é essa. São 12 anos de estiagem. E que nós jamais vamos criar desenvolvimento para a nossa região com esse quadro alarmante que está aí. É difícil, né? São 12 anos de estiagem e os reservatórios tudo secos, os rios tudo secos, os canais tudo secos. Vocês vão ver o canal lá de irrigação do açude do Cedro, que sai para fazer irrigação em toda aquela região ali, nas regiões ribeirinhas, nas regiões produtivas de alimento, frutas, hortifruto, o milho, feijão, a alimentação. Você vê lá canal que está com 20 anos, que o que tem lá dentro é garrafa PET, sacola, sujo, mato e etc. Não é só lá no Cedro, é em todo o Nordeste. E para que a gente possa mudar essa situação só pelo braço de Deus, eu não vejo nenhuma outra alternativa, nenhum outro caminho. Por isso que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, ele é a saída, ele é a verdade, a única verdade nesse momento tão turbulento que nós estamos vivendo no país, que uns acreditam que é um segmento político que vai resolver, os outros estão acreditando que é o outro segmento político. E tem alguém que diz que está no meio, é a terceira via, é um que não deu certo. O intermediário. Eu quero dizer para vocês que nem o que ganhou, nem o que perdeu, nem o que estava governando, nem o que competiu e ganhou, e nem a terceira via resolve essa situação que está aí. Essa situação que está aí. Porque é pelo braço de Deus, principalmente na região. O país todinho está sofrendo, o país todinho está sangrando. América Latina, a África, os povos. Você vê lá no leste europeu, Ásia, Oceania. Todos precisam de Deus, mas nós estamos aqui, vamos cuidar do nosso terreiro, né? Da nossa sala, primeiro. Mas não é só com retórica, não é só com palavras, não é só viajando e mostrando a situação caótica, deteriorante que está a nossa região, o nosso país, principalmente aqui, como eu falei, a nossa sala, o nosso quintal. Não é só com palavras, efetivamente agindo. E, em primeiro lugar, ministrando a palavra de Deus, intensificando a palavra de Deus, com intensidade e densidade. E depois agindo. Esperar que Deus possa mover. Fazer um movimento de mudanças. E para ter mudanças é preciso ele agir. E para ele agir, precisamos que nós ministramos a palavra de Deus e haja mudança na vida do povo. Vocês podem...
Pode visitar o canal Renova Nordeste, que se vocês verem a situação que está aí, mas é preciso efetivamente mudança. Eu gostaria de ler uma passagem que o apóstolo Tiago nos faz meditar e refletir sobre ele. Vamos ver, em Tiago. Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Versículo 17. Versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? É preciso agir. Agir enquanto é tempo. Também o profeta Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não é só fé, não é só proselitismo, não é só religiosidade, não é só retórica, não é só discurso, não é só oratória, não é só politicagem, não é só movimentos proselitistas. É agir. Diz o apóstolo Tiago que a fé sem as obras é morta, insignificante, inoperante. Por que que o nosso país, a nossa região aqui, vamos falar de novo aqui do Nordeste, está sangrando mais do que as outras regiões? Religiosidade, proselitismo, idolatria, acompanhado de transgressão, desobediência, pecado. As pessoas fazem o que dá na teia. E as consequências, essas ainda dizem que tem fé. Mas diz a palavra de Deus que a fé sem as obras é morta, ineficaz. De novo, meus irmãos, Tiago, versículo 14 do capítulo 2, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo. Proselitismo, religiosidade, porventura esse proselitismo, essa religiosidade pode salvá-lo, e vem a religiosidade, o proselitismo, essa fé falsa, acompanhada de prostituição, adultério, fornicação, bebida alcoólica, tóxico, corrupção, mentira, enganação, traição, deboche. Acompanha tudo isso com a religiosidade, o proselitismo. E temos que mudar, pregar a palavra de Deus com intensidade, pelo menos essas gerações que estão vindo agora, essas crianças. Tem um sobrinho de 4 anos, 6 anos, 10 anos. Trabalhar para essa geração, porque essa está embriagada, bêbada. E ainda diz que tem fé. Pura religiosidade, puro proselitismo, enganação. Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Obras, mudanças. O 20. Mas, ó homem vão, quero tu saber que a fé sem as obras é morta? Tempos bons, tempos de mudança. Ensinar nossas crianças, ensinar nossos pré-adolescentes, adolescentes, que os valores são outros, os valores são espiritual. Donos de televisão, de emissoras de rádio, religiosos que ganharam muito dinheiro com a falsa fé, enganando o povo. E o resultado está aí. E ainda botam a esperança em político, em presidente da república, governador, prefeito. Não.
Somos nós que temos que construir. Somos nós que temos que fazer. Fé acompanhada de obra. Mover a mão de Deus, pregar o arrependimento, mudanças para que Deus possa trazer tempos bons e ensinar nossas crianças. Isso é obra, a prática efetiva do desenvolvimento. Fé, sim, é importante, mas acompanhada de obras. Estudando, aprendendo, trabalhando, pegando as riquezas que Deus manda dos céus em tempos bons, de chuva, de invernos, de açude cheio, porque nós somos um país agrícola, do desenvolvimento do agronegócio. Não adianta. Ensinando nossas crianças que os valores são outros, a produzir, a fazer. Fé acompanhada de obra. Essa é a reflexão de hoje. Que Deus possa abençoar ricamente e que nós possamos praticar, não viver só a religiosidade. Projeto Renova Nordeste. Veja o programa de rádio sexta-feira, 21 horas, na Viva FM 98,3. Viva FM 98,3, 21 horas, 9 da noite. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, nos despertar, fazer um avivamento, efetivamente um avivamento dos tempos pós-modernos. Eu não sei como será. Avivamento dos tempos pós-modernos, mas que nós estamos precisando. Caso contrário, cada vez mais a gente vai fracassar mais ainda, porque a palavra de Deus, eu tenho falado isso constantemente, que um abismo chama outro abismo. Que Deus abençoe muito, e como disse Moisés, que Deus faça favor a você, que Deus faça favor à sua família, que Deus faça favor à nossa região Nordeste, que Deus faça favor à nossa nação, aos povos. Amém.